O livro de Juízes nos transporta para o período depois da morte de Josué, quando o povo de Israel não tinha um rei. A história se desenrola em um ciclo que se repete muitas vezes. O povo de Deus se esquece dele, adora outros deuses e se desvia do caminho, o que faz com que Deus permita que inimigos os oprima. Quando o povo se arrepende e clama por ajuda, Deus levanta um líder especial, chamado Juiz, para libertá-los. É uma era de heróis corajosos, mas também de muita desordem e infidelidade, que nos ensina a importância de ter um coração fiel a Deus. Após a morte de Josué, o povo de Israel perguntou a Deus quem deveria ir primeiro para a guerra contra os cananeus. Deus disse que a tribo de Judá deveria ir, e ela, com a ajuda de Simeão, conseguiu vitórias importantes. Eles capturaram e derrotaram o rei Adonibezeque, que confessou que Deus estava lhe pagando na mesma moeda que ele havia feito a 70 reis que capturou. No entanto, eles não expulsaram completamente os cananeus de todas as terras, deixando-os como remanescentes nas montanhas e nos vales. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e repreendeu o povo por não terem obedecido a Deus e por terem feito aliança com os moradores da terra. O povo, com o coração partido, chorou, e por isso o lugar foi chamado de Boquim, que significa pranto. Depois que a geração de Josué faleceu, uma nova geração se levantou, que não conhecia o Senhor nem a sua obra. O povo começou a adorar a Baal e a Astarote, e a ira do Senhor se acendeu contra eles. Deus então permitiu que os inimigos os oprimissem, para testar se eles seguiriam ou não os seus mandamentos. O primeiro opressor foi Cusã-Risataim. Israel clamou a Deus, e ele levantou Otiniel, o primeiro juiz, que os libertou após o Espírito do Senhor vir sobre ele. A terra teve paz por 40 anos. Após a morte de Otiniel, Israel pecou novamente e foi subjugado por Eglon, rei de Moabe, por 18 anos. Deus levantou Eude, um juiz canhoto, que com astúcia matou o rei gordo Eglon com uma espada de 2 gumes escondida. Eude reuniu o povo e os libertou, trazendo 80 anos de paz. Depois dele, Sangar, outro juiz, matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois e também libertou Israel. O povo de Israel pecou novamente e foi vendido nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Seu comandante, Sísera, tinha 900 carros de ferro e oprimia Israel há 20 anos. Deus levantou a profetisa Débora, que julgava Israel debaixo de uma palmeira. Ela chamou Baraque e o encorajou a lutar contra Sísera, mas ele recusou, dizendo que só iria se ela fosse com ele. Débora concordou, mas profetizou que a honra da vitória não seria dele, mas de uma mulher. Baraque e seu exército subiram ao Monte Tabor. Durante a batalha, Deus lançou terror sobre o exército de Sísera e ele teve que fugir a pé. Ele buscou refúgio na tenda de Jael, a mulher de Heber. Jael recebeu, lhe deu leite para dormir e, enquanto ele dormia, cravou uma estaca de tenda em sua têmpora. Quando Baraque chegou, Jael o levou até Sísera, que jazia morto, cumprindo a profecia de Débora. Para celebrar a vitória, Débora e Baraque entoaram um belíssimo cântico de louvor a Deus. E a terra teve paz por 40 anos. Israel pecou mais uma vez, e os midianitas os oprimiram por 7 anos. O anjo do Senhor apareceu a Gideão, que estava malhando trigo no lagar para se esconder dos inimigos. O anjo o chamou de homem valoroso e o incumbiu de libertar Israel. Gideão, sentindo-se o menor de sua casa, pediu um sinal, e Deus lhe deu a prova do velo de lã seco no orvalho, e depois, molhado enquanto o resto da eira estava seca. Gideão reuniu um grande exército, mas Deus disse que o exército era grande demais, para que não se gloriasse de si mesmo. Deus reduziu o exército de Gideão para apenas 300 homens, escolhendo aqueles que beberam água com a mão, como cães. À noite, os 300 homens cercaram o acampamento midianita. Ao sinal de Gideão, todos tocaram suas buzinas, quebraram jarros de barro para acender as tochas e gritaram: "Espada pelo Senhor e por Gideão." Os midianitas, em pânico, lutaram uns contra os outros e fugiram. Gideão perseguiu e capturou os 2 reis midianitas, Zeba
e Salmuna, e os executou. Após a vitória, o povo pediu que Gideão reinasse sobre eles, mas ele recusou, dizendo: O Senhor sobre vós dominará. Infelizmente, Gideão usou o ouro dos despojos para fazer um éfode, que se tornou um ídolo para o povo, e um laço para sua família. Após a morte de Gideão, Israel adotou outros deuses. Abimeleque, um dos filhos de Gideão, matou 70 de seus irmãos para se tornar rei, mas o mais novo, Jotão, escapou. Jotão subiu ao monte Gerizim e contou a fábula das árvores que procuraram um rei, mas apenas o espinheiro aceitou. Ele profetizou que Abimeleque e os homens de Siquém se destruiriam mutuamente, o que de fato aconteceu. Deus enviou um espírito mau entre Abimeleque e os siquemitas, e eles se voltaram um contra o outro. Abimeleque foi morto em uma batalha quando uma mulher lançou uma pedra de mó sobre sua cabeça de uma torre, esmagando seu crânio. Para não ter a vergonha de ser morto por uma mulher, Abimeleque pediu a seu escudeiro que o matasse. Assim, a maldição de Jotão se cumpriu. Depois de Abimeleque, vieram os juízes Tola e Jair. Israel continuou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e serviu a muitos deuses. Como castigo, Deus os vendeu nas mãos dos filisteus e dos amonitas. O povo, angustiado, clamou a Deus, mas Deus disse que não os livraria. Contudo, quando o povo tirou os deuses alheios do meio de si, Deus se condoou da sua miséria. Deus levantou Jefté, filho de uma mãe solteira, para ser o próximo juiz. Jefté fez um voto precipitado a Deus, prometendo sacrificar a primeira coisa que saísse de sua casa, ao voltar vitorioso. Depois de Deus lhe dar a vitória, sua filha única saiu para saudá-lo, e ele teve que cumprir seu voto. Depois da morte de Jefté, os juízes Zibizã, Elon e Abidom julgaram Israel por um tempo. Israel pecou novamente, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Um anjo do Senhor apareceu a Manoá e sua esposa, que eram estéreis, e prometeu que ela daria à luz um filho. Ele seria um nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe, e a mulher deveria se abster de vinho e bebidas fortes. O anjo subiu ao céu em uma chama, e o menino, Sansão, nasceu, e o Espírito do Senhor começou a se manifestar nele. Sansão se casou com uma mulher filisteia. Ele matou um leão jovem com as próprias mãos, e depois matou 30 filisteus para resolver um enigma que eles o forçaram a revelar. Quando sua mulher foi dada a outro homem, Sansão se vingou, queimando a seara dos filisteus com 300 raposas e matando muitos deles. Mais tarde, ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Ele amou a filisteia Dalila, e os príncipes dos filisteus a subornaram com uma grande quantia de prata para descobrir o segredo de sua força. Depois de 3 tentativas fracassadas, Sansão finalmente revelou que sua força estava em seu voto de nazireu e em seu cabelo, que nunca havia sido cortado. Enquanto Sansão dormia, Dalila o traiu. Os filisteus o capturaram, vazaram seus olhos e o levaram para Gaza, onde ele girava um moinho na prisão. Em um templo lotado, os filisteus fizeram troça dele, mas Sansão clamou ao Senhor, e com sua força restaurada, ele empurrou as colunas do templo, fazendo-o cair sobre si e sobre mais de 3.000 filisteus. Em sua morte, ele matou mais pessoas do que em toda a sua vida. O livro termina com 2 histórias trágicas, para ilustrar a decadência moral de Israel. A primeira é a de Mica, um homem que construiu seu próprio santuário com ídolos e contratou um levita para ser seu sacerdote. Mais tarde, a tribo de Dan, procurando um lugar para viver, roubou os ídolos e o sacerdote de Mica e estabeleceu sua própria idolatria. A segunda história é ainda mais sombria. Um levita e sua concubina viajam e são recebidos por um velho em Gibeá. Os homens perversos da cidade forçaram o levita a tirar sua concubina, e eles a violentaram até ela morrer. Para clamar por justiça, o levita esquartejou o corpo dela em 12 partes, e enviou uma para cada tribo de Israel. Isso levou a uma guerra civil sangrenta entre todas as tribos, e a tribo de Benjamim,
que se recusou a entregar os homens maus de Gibeá. A guerra quase destruiu a tribo de Benjamim, mas os israelitas se arrependeram e arranjaram mulheres para os benjamitas sobreviventes de maneira criativa. O livro termina com a frase: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. O que aprendemos com essa história? O ciclo do pecado e da misericórdia. A narrativa mostra a repetição de um ciclo de desobediência, opressão, arrependimento e libertação, destacando a paciência e a misericórdia de Deus, a importância da liderança e da fé. Os juízes eram heróis com falhas, mas que foram usados por Deus de forma poderosa para salvar o povo quando eles demonstravam fé. As consequências da idolatria. A adoração a outros deuses sempre resultou em opressão e sofrimento para Israel, mostrando que o único caminho para a liberdade é servir a Deus. A necessidade de um rei justo. O livro termina com um retrato da desordem e do caos que ocorrem quando não há um líder forte e justo, apontando para a futura necessidade de um rei para guiar o povo de Deus. A história dos juízes nos mostra que, quando cada um faz o que acha certo, a desordem e o sofrimento se instalam. Hoje, qual é o seu critério para o que é reto, a sua própria vontade ou a vontade de Deus? Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal, clique no joinha e até mais.